São duas perguntas, mas baseadas em jogadores. Eu sei que você não gosta de falar individualmente de cada jogador, mas eu queria entender o porquê de você preferir o Saravia ao invés do Rafael na lateral direita e também entender a situação do Patrick de Paula, o que tem acontecido com o jogador, que mais uma vez ele não foi relacionado para a partida. Obrigado, Luís. Eu não gosto muito de falar dos jogadores porque para mim o jogo será sempre um jogo coletivo e será sempre um jogo de dinâmicas coletivas. E muitas vezes na dinâmica coletiva há jogadores que são muito importantes e se os isolarmos individualmente nós já achamos que o jogador até pode ter características melhor do que aquele que jogou, mas para aquele contexto que nós queríamos, e o futebol enquanto equipa é contexto. É contexto porquê? É contexto porque depende muito também da equipa adversária. Mas vamos, não vou escusar em pergunta nenhuma, porque não é normal eu fazê-lo, embora não goste de individualizar as questões. Patrick de Paula, porquê é que Patrick de Paula não está convocado? Não está convocado porque nós convocamos sempre os jogadores, entram sempre na lista para o jogo, os jogadores em função daquilo que foi o último jogo, em função daquilo que é o jogo seguinte e em função daquilo que é o trabalho semanal. É um jogador que esteve lesionado durante algum tempo, não se encontrava nas melhores condições, na minha opinião, não foi relacionado. Fácil. Os jogadores que foram relacionados, 3 jogadores de meio campo, nós espelhamos sempre, procuramos espelhar no banco uma equipa. E a equipa que nós espelhámos no banco foi o Rafa, o Carly, o Sampaio e o DJ. Uma linha defensiva, 3 médios, Piazon, Romildo e Jacob, e 3 avançados, Sauer, Vitor Sá e Mateus Nascimento. Sempre 3 guarda-redes, porque durante o aquecimento pode haver um guarda-redes que se lesione e nós não podemos estar no banco só com um, porque ao longo da partida pode ser necessário. Portanto, aquilo que é normal. Saravia, a equipa vinha tendo um bom comportamento ao longo dos jogos. Nos últimos 4 jogos somámos 10 pontos enquanto equipa, não foi jogar A, B ou C, a equipa somou 10 pontos e entendemos que deveríamos dar continuidade à equipa, a não ser aquelas substituições que achámos que eram normais, que é trocar um central do lado esquerdo pelo central que temos do lado esquerdo, neste caso o Canu, o Hugo trocá-lo pelo Marçal, e o Carlos Eduardo tinha sido castigado, não foi por opção que tinha saído, voltou a entrar na equipa. Só isso. Luís. Nada. Boa noite. Luís, eu sei que você quase sempre não fala da arbitragem, mas a gente observou lá da cabine, você é um pouco irritado em alguns momentos, com algumas marcações da arbitragem. Queria saber se você hoje se sente confortável para fazer uma análise da arbitragem do jogo. Eu não gosto de falar muito da arbitragem, porque a arbitragem é uma área que eu não domino. E eu acho que, como é uma área que eu não domino por completo, há coisas que me fogem. E como eu acho que entrar em áreas que não dominamos totalmente, acho que é mau da minha parte fazê-lo. Agora, há aquelas emoções que temos dentro do jogo que geram sentimentos e nós manifestamos esses sentimentos. E a única coisa que eu fiz foi manifestação de sentimentos, em função da emoção que eu estava a sentir do jogo. Também sou uma pessoa, também me gera emoções o jogo, e nos momentos que eu achei que não estava a ser correto, manifestei-as de forma correta e tive uma conversa perto da linha com o Wilton, mas uma conversa normal. Achei que estávamos a levar demasiados cartões amarelos em função daquilo que estava a acontecer no jogo, e achei que o Palmeiras não estava a acontecer da mesma forma com o Palmeiras, mas foi uma percepção talvez errada minha, não sei. Tudo bem, Luís? Boa noite. Boa noite. Independentemente do resultado do jogo e da performance da equipe,
Deu para perceber muito quando o jogo acabou a resposta da torcida, né? De apoiar, de gritar. E não foi uma realidade durante toda essa temporada. Então a sensação é que parece que a sequência positiva do Botafogo parece ter virado um pouco uma chave no torcedor nesse momento. Não sei se você vê mais ou menos nesse aspecto de a quantidade de jogos que vocês fizeram e o nível de atuação, talvez não nesse jogo exatamente, mas no anterior, de ajudar para a reta final da temporada e poder pensar um pouco mais para cima da tabela. Não sei se vocês planejam assim. E se você pudesse também só explicar um pouquinho melhor o que você chama de condições do Patrick de Paula, se é físico, se é desempenho no treino, enfim. Vocês, ainda agora toquei nisso, naquilo que são as emoções e os sentimentos e o que é que as emoções e sentimentos geram. E eu acho que há uma coisa que vocês já perceberam. É que eu respeito muito aquilo que são os adeptos e eu respeito muito a torcida do Botafogo. Quer quando se manifesta de forma mais negativa ou mais positiva. São emoções, que são sentimentos que se geram durante o jogo e eu tenho que os respeitar. A mim acontece-me o mesmo na minha vida. Eu olho para coisas que não gosto e isso gera-me sentimentos de desagrado ou de agrado. Portanto, dizer que não me custa sentir a vaia... Custa, não é? Custa a todos nós. A quem não custa? Nós trabalharmos como nós trabalhamos sempre, e eu sei que os jogadores trabalham muito, a quem é que não custa, mas temos de aceitar. Às vezes já há muito maus desempenhos, e os maus desempenhos têm que ser criticados, portanto, e a liberdade é uma coisa que eu defendo, acho, desde que me conheço. Acho que o ser humano é um ser livre. Agora, o que é que nos agrada aqui ali na vida é a falta de respeito pelo outro ser humano, isso desagrada. Agora, não tem acontecido aqui e eu hoje fiquei satisfeito porque, com a torcida, porque essa manifestação de apreço pela equipa e a forma como apoiaram a equipa no fim, foi o reconhecimento de que, primeiro, que nós competimos ao longo do jogo, depois que nós não nos acobardámos ao jogo. Nós não fomos cobardes no jogo, nós quisemos sempre jogar. Agora defrontámos uma grande equipa, tivemos pela frente um grande adversário, um adversário que tem 10 pontos de avanço neste momento sobre o segundo. Num campeonato como é o Brasileirão, diz bem da equipa que nós apanhámos hoje pela frente. Uma equipa que é bicampeã, não é, da Libertadores nos últimos tempos, somou uma equipa consolidada, uma equipa que vem há largo tempo a ser construída e que coloca problemas a todo e qualquer adversário. Pronto, e a nossa torcida reconheceu isso e reconheceu o nosso trabalho e reconheceu que nós não fomos cobardes, quisemos sempre e quisemos todos, nós também quisemos, nós acabámos com 2 pontas, acabámos com o Jefinho na posição 10, acabámos com 3 defesas, acabámos com muita gente na frente, quisemos virar o jogo, quisemos ir à procura da nossa sorte. Não é só, não já de uma forma tão bem jogada, mas à procura da sorte com o coração também. Depois perguntou-me do Patrick. O Patrick não estava com condições para vir a jogo. O Patrick não está aquém dos outros jogadores que jogam na posição dele. Não, está aquém das segundas. Para mim um jogador é um todo. Para mim um jogador não é isto ou é aquilo. O jogador é um todo. Ou pode jogar ou não pode jogar. Ou pode ter um grande desempenho ou não pode ter um grande desempenho. Para mim um jogador não é como na vida. Esta pessoa é honesta ou é meio honesta. Não, ou se é honesto ou não se é honesto. Okay? E então é isto, na vida é isto. Ou se está em condições ou não está em condições. Não me pareceu estar em condições já há umas semanas para cá que não está em condições, e quando não estiver em condições não vai a jogo. Comigo não vai a jogo, enquanto não estiver em condições. Só isso, mais nada. Pode estar o mundo todo a dizer, mas e o Patrick, ou o António, ou o José, eu trabalho com eles. Eu é que sei se eles estão ou não estão em condições. Para mim, volto a dizer, para mim a semana de trabalho é sagrada. Para mim a palavra trabalho é alguma coisa que me acompanha desde os 17 anos, que eu sou profissional. E acompanho-me o trabalho, e respeito pelo trabalho, e dignidade no trabalho, para mim são valores fundamentais. Portanto, é assim. Professor, boa noite. Aqui atrás. Ainda falando a respeito dessa qualidade da equipe do Palmeiras, né? Mesmo assim, com o Palmeiras com um trabalho sólido, líder do campeonato, um trabalho já de longevidade, né, do Abel Ferreira, o Botafogo conseguiu
principalmente na primeira etapa, jogar de igual para igual contra a equipe do Palmeiras, chegou a abrir o placar com o Tiquinho, mas a gente até falou isso na transmissão do jogo, que depois do gol de pênalti, sofrido pelo Gustavo Scarpa, o Botafogo meio que se perdeu na partida. Queria saber se o senhor também teve essa visão do jogo. Eu acho que nós chegámos ao golo no momento em que o Palmeiras controlava o jogo, e nós chegámos, e depois o Palmeiras chega ao golo do empate no momento em que nós já temos o jogo equilibrado. E eu acho que foi isto que aconteceu. Depois, a partir daí, os dados são claros. Dá 51% de bola ao Palmeiras e 49% a nós, 12 remates do Palmeiras, 10 remates nossos, 400 a nível de passos. Portanto, interessa também saber em que zona do terreno foram feitos esses passos. Portanto, aquilo que os números dizem é que são um jogo mais equilibrado do que talvez tenha sido. Eu acho que o Palmeiras foi superior no jogo em relação àquilo que foi o nosso desempenho. Foi superior. Agora, havia ali claramente a intenção de nós fecharmos o lado esquerdo. O Palmeiras, num dos últimos jogos, fez 30 e tal ataques pelo lado direito e não tinha feito nenhum pelo lado esquerdo, em que as entradas eram centro e direita. Portanto, havia ali o nosso lado esquerdo, tínhamos de ter alguns cuidados. Portanto, daí a pressão do Tiquinho e do Jefinho ao Marcos Rocha para não servir por aquele lado direito do Palmeiras. Muita atenção do Tchê deslocar-se também mais àquele corredor, com a basculação do Gabriel, o Júnior Santos a vir mais dentro. Portanto, nós a taparmos mais ali. Mas o certo é que muitas vezes não conseguimos fazer da melhor forma. Mas aquilo que eu tenho neste momento da percepção do jogo é que nós, ao longo do jogo, fomos dividindo o jogo. Agora o Palmeiras teve mais qualidade de jogo do que aquilo que nós tivemos. Oi, mister, tudo bem? Boa noite. Boa David noite. Sharp, Antenados na Jogada. Eu já te perguntei isso, vou te perguntar de novo, porque eu vi várias vezes o Botafogo ser melhor, começar melhor no jogo e acabar diminuindo o ímpeto, a intensidade. E aí você já até concordou em alguns momentos, né, algumas entrevistas aqui. E eu te pergunto hoje, o Botafogo fez 1-0 contra o Palmeiras, naquele belo gol. Não seria talvez a oportunidade ali do Botafogo jogar mais fechado, com mais intensidade? Tá bom que sofreu um gol de pênalti, né? Não sei se foi ou não foi, isso aí só o VAR pode dizer. Mas, e aí depois acabou, como o senhor mesmo disse, abaixando o ritmo e o Palmeiras foi melhor no jogo. Então, não sei se falta talvez mais equilíbrio para aproveitar o momento do jogo e até comentasse também, senhor, por favor, comentasse a atuação do Gabriel Pires, né, que ele saiu muito vaiado, e dos dois laterais que cederam, como o senhor falou, esses espaços pelas laterais, tanto o Hugo quanto também o Saravia. Todos os laterais que jogam contra o Palmeiras normalmente cedem esses espaços. Não é uma questão de ceder os espaços, é da conquista do espaço por parte do Palmeiras. É algo que já está muito característico na equipa do Palmeiras. Tentámos fechar da melhor forma, só que não conseguimos fazer. Eu só não... disse que nós fomos caindo ao longo do jogo e que o Palmeiras acabou por cima do jogo. Eu acho que não foi isso que aconteceu, mas não vou rebater a sua opinião, vou dar a minha opinião. Eu acho que a partir do momento dá essa sensação, porque nós acabámos com linha de 4 na frente, acabámos com o Jefinho atrás dessa linha de 4, 5, já são 5 jogadores na nossa frente de ataque, e naturalmente o Carlos Eduardo também se juntava a essa linha, e acabámos com 3 defesas mais Romildo. Ao acabar com linha de 3 mais Romildo, o controle do jogo, efetivo do jogo naquelas zonas do campo de serviço não era tão efetivas. Então, a não ser ter as efetivas, quando o Palmeiras ganhava a bola, entrava em igualdade numérica connosco, da forma como nós estávamos a defender só com 4 elementos. Portanto, daí parecia que nós estávamos por baixo do jogo, mas nós, nessa altura, foi quando nós tivemos maior percentagem de bola e mais chegadas à baliza do adversário. Agora, não chegámos lá, foi da forma tão limpa como nós queríamos chegar, tão elaborada como nós queríamos. Chegámos de uma forma mais direta, através de cruzamentos, tentativas de envolvimento do corredor central, mas eles também fecharam bem, e quando ganhavam a bola disparavam na frente.
Sobre o jogo que eu lhe disse no início na pergunta do colega foi que achei que nós fizemos golo numa altura em que o Palmeiras esteve melhor no jogo e depois o Palmeiras acaba por fazer o golo do empate de penalti numa altura em que eu acho que já nós tínhamos o jogo equilibrado. Em termos numéricos, o jogo foi muito repartido, mas o Palmeiras teve mais qualidade no jogo. Luiz, boa noite. Guilherme Gonçalves, Litoral News. Botafogo, conforme o tempo vai passando, você vai tendo seu time pronto, vai evoluindo. Todo mundo está vendo isso. E você vai ficar para o ano que vem, o John Textor te trata como um sócio, é como ele te chama. E tem um problema que vem chamando a atenção no Botafogo na temporada, que não tem nem muito a ver com o seu trabalho de maneira direta, que é as lesões. O Botafogo é o segundo time que mais teve lesões no campeonato. E se a gente pega um apanhado na última década, é o time que mais teve jogadores passando por processos cirúrgicos. Foram 12 durante o Campeonato Brasileiro. Queria saber se você, na figura de sócio, com trabalho de pré-temporada, sócio como ele te chama, é algo que você vai conversar com ele, que acredita que precisa de mudanças na estrutura, no CT, nos profissionais, que é algo que prejudica no seu planejamento. Você perde jogadores por isso, hoje o Lucas, por exemplo. Então, como você pretende trabalhar com isso para a próxima temporada em conversa? Se eu tiver os jogadores ao longo da semana sentados ou deitados numa cama, eles não se lesionam. Se eu der uma intensidade moderada ao trabalho, eles também não se lesionam. Se eu der intensidade grande aos trabalhos diários, é natural que aumente o risco de lesões. Mas eu prefiro ter uma equipa pronta para ir competir, mesmo arriscando um pouco mais naquilo que é o trabalho diário. E, felizmente, eles respondem de forma muito forte a todas as tarefas de proposta que nós lhe fazemos no dia-a-dia. E daí, algumas vezes, podem entrar em mais risco lesional. Agora, não é uma coisa que eu quero olhar de lado para ela e não olhar de frente, olho-a de frente, mas é pela primeira vez na minha vida que eu tenho tantas lesões como aquelas que tive este ano. Nunca tive tanta lesão, foi um ano de lesões muito atípico. Agora, porquê? Talvez porque tivéssemos tido ao longo do ano um conjunto de jogadores que jogou até determinado momento, depois entraram jogadores que uns jogavam nos seus clubes, outros não jogavam nos seus clubes, depois vieram outros, houve jogadores que já vinham com a época completa, outros estavam a começar uma época, houve ao longo do ano, houve um conjunto de jogadores, nunca foi um grupo homogéneo no seu trabalho, naquilo que era o seu trabalho. Então é natural que uns jogadores, uns estando aqui, outros estando no meio, em diferentes formas físicas, é natural que perante a mesma proposta de trabalho, a mesma proposta de treino, o corpo tenha reações diferentes, vindos de campeonatos diferentes. Como sabe, e eu acho que domina isso, ao longo do ano entraram muitos jogadores e em função daquilo que é a proposta de trabalho, naturalmente têm comportamentos diferentes e provoca impacto diferente no corpo. Boa noite, Luiz. Boa noite. Você já falou bastante sobre o mérito do Palmeiras durante o jogo. Eu queria que você analisasse um pouquinho o que estava ao alcance do Botafogo fazer e que não funcionou na tua avaliação. E também o Botafogo teve 2 momentos importantes em que poderia ter vantagem, não estou falando de placar, mas estar melhor no jogo, que você já falou um pouquinho, foi quando saiu na frente do placar, mas no segundo tempo também ficou com 1 a mais em parte do segundo tempo e não ofereceu perigo ao gol adversário. Então, queria que você comentasse sobre as coisas que não deram certo na sua visão, principalmente nesses 2 momentos do jogo. Sim, o nosso plano de jogo era claramente fechar, como eu vos disse, determinadas zonas do campo para o Palmeiras não entrar. Aqui e ali fomos conseguindo, mas nunca conseguimos com a eficácia que nós queríamos, até porque o lado esquerdo foi o lado onde houve mais mexidas na nossa equipa. Desde o Vítor Sá tinha jogado pelo lado esquerdo, hoje não jogou Jefinho. O Carlos Eduardo não tinha jogado sobre aquele lado esquerdo, tinha jogado o Piazon, hoje jogou o Carlos Eduardo. O Vítor Cuesta tinha jogado como central à esquerda, também não jogou, e o Marçal também não jogou. O lado esquerdo todo daquilo que era a nossa equipa, que tinha vindo a jogar, não foi utilizado. Isso poderia ter criado ali alguma fragilidade defensiva na equipa, apesar de toda a equipa estar preparada para aquilo que o Palmeiras fazia, com os movimentos de Marcos Rocha a servir todo aquele lado direito do Palmeiras no nosso lado esquerdo.
era a nossa intenção, após o ganho de bola, fazer uma circulação rápida ao corredor contrário e procurarmos entrar na profundidade com os jogadores do lado contrário ao ganho de bola. Também era a nossa intenção, com a projeção dos nossos pontas e os nossos laterais estarem mais baixos, aquele espaço ali ser para quer o Gabriel Pires, quer o Carlos Eduardo, em movimentos de laterais, pegarem jogo e a partir dali e jogarmos no terceiro homem no Tiquinho, para ter depois o apoio frontal do outro médio ou mesmo do Che. Era sempre um problema para nós. Porquê? Porque o Palmeiras normalmente joga em espelho, joga de marcação individual, portanto era muito normal nós, quando jogássemos no homem que estava mais perto de nós, levarem com a pressão e a partir dali perdermos bola e eles entrarem em ataque rápido. Não conseguimos jogar e descobrir o terceiro homem. Retificámos em determinado momento, os jogadores começaram a perceber os caminhos que conseguimos equilibrar o jogo. Depois desse equilíbrio e depois ser a expulsão, eu sabia que a partir dali íamos entrar num jogo mais direto, daí ter colocado 2 pontas, o Mateus Nascimento e o Tiquinho, e ter colocado por trás dele o Vítor Sá. O Vítor Sá porquê? Porque é um homem que entra em segunda linha, em cima da linha defensiva contrária, só que nessa altura o Abel Ibem fechou tudo e largou as referências dele na frente e sempre ganhava, servia a referências, obrigava-nos a correr 70 metros e a recolocarmos a nossa equipa atrás e a ter que voltar a sair. Ele, com o conforto 3-1 no resultado, é natural que estivesse mais equilibrada emocionalmente a equipa deles e a nossa menos equilibrada emocionalmente, porque correr atrás de um jogo que está a perder por 3-1 em 10, 15 minutos é tremendamente difícil. Tentámos, demos tudo, tivemos coragem, não nos acobardámos, como eu disse, nem em termos estratégicos, nem em termos táticos, entregarmos por completo, mas nós sabemos uma coisa, quando eu fiz aquilo sabia uma coisa, que iria perder a lucidez a equipa, porque iria aparecer com muitos homens na frente e poucos homens na zona de serviço. Mas pronto, nós tínhamos que arriscar, tínhamos que ir atrás do resultado. Não conseguimos, mas tentámos. Eu acho que a vida é para tentar tudo até ao limite e tentámos tudo até ao nosso limite. O Palmeiras foi melhor, parabéns ao Palmeiras. Quero ser campeão de novo!